E se eu te disser que os alienígenas não vêm de outros planetas, mas de outra dimensão? E pior, e se eles não forem apenas seres curiosos, mas algo muito mais sombrio? Alguns pesquisadores acreditam que os OVNIs e suas entidades não são extraterrestres, são demônios disfarçados. Parece loucura? Os fatos apresentados no Congresso dos Estados Unidos vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre alienígenas. Você já parou para pensar no quão estranho é viver numa época em que o governo dos Estados Unidos faz audiências oficiais sobre OVNIs? Sim, isso está acontecendo agora, e não é coisa de filme de ficção científica. Recentemente, o Congresso discutiu abertamente o que chamam de fenômenos anômalos não identificados, o famoso UFO, ou em bom português, OVNI. Só que o que foi revelado nessa audiência vai muito além de luzes no céu ou histórias de naves espaciais. Estamos falando de relatos de tecnologias que desafiam todas as leis da física conhecidas. Naves que se movem em velocidades e com acelerações que transformariam qualquer ser humano em gelatina instantaneamente. Mas não é só isso. Há teoria circulando de que essas entidades não são apenas visitantes de outros planetas, mas sim de outras dimensões. E aqui vem o detalhe que pega muita gente desprevenida. Para alguns pesquisadores, o comportamento desses seres se assemelha muito mais ao de entidades demoníacas do que ao de amigáveis ETs de filmes. Neste vídeo, vamos revisitar os momentos mais impactantes dessa audiência no Congresso, analisar os depoimentos e mergulhar numa perspectiva intrigante com a ajuda de um especialista em abduções. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre OVNIs, porque talvez a verdade esteja muito mais próxima da espiritualidade do que da ciência espacial. O Congresso dos Estados Unidos finalmente abriu a caixa de Pandora dos OVNIs. Olha, o que saiu de lá é de arrepiar. Estamos falando de declarações oficiais que mencionam naves com capacidades tão absurdas que fariam qualquer piloto de caça parecer um iniciante. Sabe, aqueles movimentos rápidos e bruscos, impossíveis para qualquer tecnologia humana. Pois é, isso foi discutido em pleno Congresso. Visual, fotográfico e radar, a tríade das provas que ninguém consegue ignorar. Segundo os especialistas, os OVNIs têm sido registrados de diversas formas: câmeras de alta definição, radares militares e até em encontros diretos com pilotos. Mas a parte que mais choca não é só a existência dessas provas. É o comportamento dessas naves. Imagine algo se movendo tão rápido que a força G chegaria a 2.000 ou 3.000 vezes o peso da gravidade. Para colocar isso em perspectiva, um ser humano comum desmaiaria com 9G. Já os nossos aviões mais avançados começam a desmontar com 17 ou 18G. E essas naves, elas fazem curvas impossíveis e aceleram em ângulos retos sem nenhum esforço aparente. Se houvesse um ser humano ali dentro, ele viraria geleia instantaneamente. É ou não é coisa de outro mundo? Agora, segura essa. Alguns desses depoimentos vão além de relatos de tecnologia avançada. Eles falam de interações reais, e não necessariamente amigáveis. Um dos testemunhos mais sinistros veio de um militar que afirmou que pessoas foram feridas por essas entidades ou suas tecnologias. Quando perguntado se isso foi causado por OVNIs ou por ações internas do governo, ele respondeu que foram os dois. Detalhe importante: essas entidades não fazem questão de se esconder. Pelo contrário, elas aparecem descaradamente em áreas de controle aéreo restrito e até interferem em equipamentos militares, principalmente relacionados a armas nucleares. Isso levanta uma questão séria: qual é a real intenção por trás dessas aparições? Outro ponto levantado no Congresso foi a possibilidade de esses seres não serem de outros planetas, mas sim de outras dimensões. Isso muda completamente o jogo. De repente, o que achávamos que era ficção científica pode ser algo muito mais próximo do espiritual. E aqui entra o depoimento do pesquisador Joseph Jordan, que durante anos investigou abduções e descobriu algo ainda mais perturbador. Muitos desses encontros têm características que se alinham com fenômenos paranormais ou demoníacos. É como se esses alienígenas não fossem visitantes do espaço, mas sim algo que sempre esteve por aqui, apenas esperando o momento certo para se revelar. Essas revelações mexem com tudo o que acreditamos. Se os OVNIs são reais e as evidências estão aí para todo mundo ver, o que mais está sendo escondido? E se tudo o que acreditamos sobre alienígenas estiver errado? E se, na verdade, essas entidades não vêm de galáxias distantes, mas de dimensões paralelas? Parece loucura,
Mas algumas das evidências apresentadas no Congresso e por pesquisadores de campo sugerem exatamente isso. Nos últimos depoimentos oficiais, especialistas mencionaram capacidades dos OVNIs que desafiam as leis da física. Instantâneas mudanças de direção, velocidades absurdas e resistência a forças G que transformariam qualquer ser humano em uma massa gelatinosa. A tecnologia desses veículos simplesmente não parece se encaixar na nossa compreensão de viagem espacial. Mas há algo ainda mais estranho. O próprio conceito de vida foi questionado. Cientistas afirmaram que nossa definição de vida está em constante mudança. Já descobrimos organismos na Terra que vivem sem oxigênio e sem luz solar, coisas que acreditávamos ser impossíveis. Isso significa que esses tripulantes dos OVNIs podem estar além do que conseguimos imaginar. A parte mais intrigante é a hipótese de que esses seres não estejam vindo de outros planetas, mas sim atravessando dimensões. Imagine que nossa realidade é como uma estação de rádio, sintonizada em uma frequência específica. Agora pense em outras frequências coexistindo com a nossa, mas invisíveis e intangíveis. Os OVNIs podem ser entidades que simplesmente sintonizam a nossa frequência momentaneamente e desaparecem logo depois. Uma coisa é certa: a verdade parece ser muito mais complexa e muito mais assustadora do que imaginamos. Agora, a coisa começa a ficar realmente intrigante. Vamos falar sobre Joseph Jordan, um pesquisador que passou mais de 30 anos investigando abduções e fenômenos relacionados a OVNIs. Durante décadas, ele esteve na linha de frente dos relatos mais assustadores e inexplicáveis que você possa imaginar. E o que ele descobriu pode virar sua cabeça do avesso. Joseph Jordan trabalhou com a MUFON, a maior rede de pesquisa de OVNIs do mundo, como diretor na Coreia do Sul. Ao longo dos anos, ele colecionou centenas de depoimentos de pessoas que afirmam ter sido abduzidas por entidades desconhecidas. E adivinha só? As histórias seguiam sempre o mesmo padrão. Pessoas sendo levadas contra a vontade, experiências traumáticas, muitas vezes, um sentimento de impotência total. Mas o que chamou a atenção de Jordan foi algo que poucos pesquisadores ousaram levar a sério. Em várias dessas abduções, havia um detalhe que parecia estar sendo ignorado. Algumas vítimas afirmaram que conseguiram interromper a experiência ao invocar o nome de Jesus Cristo. Isso mesmo, você ouviu certo. Pessoas em meio a experiências aterrorizantes, paralisadas ou sendo levadas por esses supostos alienígenas, conseguiram se libertar gritando ou mentalizando o nome de Jesus. E o mais impressionante, os encontros terminavam instantaneamente. Joseph Jordan decidiu investigar mais a fundo. Ele entrou em contato com outros pesquisadores e descobriu que esse fenômeno não era o único. Muitos outros relatos parecidos estavam por aí, mas eram sistematicamente ignorados pela comunidade científica e pelos próprios ufólogos. Por quê? Medo de perder a credibilidade. Afinal, misturar religião com pesquisa de OVNIs é praticamente um tabu. Jordan não se intimidou. Ele fundou o grupo C4 Research para documentar esses casos e trazer essa peça do quebra-cabeça à tona. E a quantidade de evidências que ele reuniu é chocante. São centenas de relatos, todos apontando para a mesma conclusão. Essas entidades, que muitos pensam serem alienígenas, parecem reagir exatamente como as descrições clássicas de demônios. E isso levanta uma questão perturbadora. Esses alienígenas seriam, na verdade, manifestações de entidades espirituais malignas? Jordan acredita que sim. E ele não está sozinho. Outros pesquisadores também começaram a perceber que os padrões de comportamento dessas entidades são muito mais compatíveis com relatos de possessões e fenômenos sobrenaturais do que com visitas de extraterrestres. Se essa teoria estiver correta, então estamos diante de algo muito mais complexo e assustador do que simples visitas de ETs amigáveis. Estamos lidando com algo que desafia a ciência, a religião e tudo o que acreditamos ser a realidade. Afinal, e se a verdadeira natureza desses seres for espiritual e não física? E se o que estamos chamando de alienígenas forem, de fato, entidades interdimensionais com intenções nada boas? Essa possibilidade muda completamente o jogo. A esta altura do vídeo, você deve estar se perguntando: como assim alienígenas podem ser demônios? Isso é sério? E por mais louco que isso pareça, os depoimentos e as evidências que vimos até agora sugerem uma ligação perturbadora entre os fenômenos OVNIs e experiências espirituais sombrias. Vamos pensar juntos. Durante anos,
A explicação padrão para os OVNIs era de que eram naves de civilizações superavançadas de outros planetas. Isso fazia sentido com base na nossa visão científica do universo. Só que os relatos apresentados no Congresso e a pesquisa de Joseph Jordan sugerem algo muito mais complexo. Muitos desses fenômenos desafiam as leis da física como conhecemos. Naves que se movem a velocidades impossíveis, realizam manobras que esmagariam qualquer ser humano e desaparecem de repente. Isso indica que não estamos falando apenas de tecnologia avançada, mas de algo que pode estar fora do nosso espaço-tempo, algo interdimensional. Agora, aqui vem a parte mais intrigante: os depoimentos de abduzidos. Joseph Jordan, com seus 30 anos de pesquisa, descobriu que muitos abduzidos conseguiram interromper suas experiências de sequestro simplesmente invocando o nome de Jesus Cristo. Isso não é algo que você espera ouvir em uma investigação científica de OVNIs, certo? Mas por que isso importa? Porque se essas entidades são paralisadas ou afastadas por algo com profundo significado espiritual, isso sugere que talvez não sejam seres extraterrestres, mas sim manifestações de outra natureza, algo espiritual, algo maligno. E é aqui que a teoria dos alienígenas como demônios começa a fazer sentido. Durante séculos, relatos de manifestações demoníacas incluíam vozes estranhas, paralisação física e experiências de medo extremo, os mesmos sintomas descritos por muitas vítimas de abdução. É como se estivéssemos reinterpretando velhos fenômenos com uma linguagem moderna. Antes eram demônios, hoje chamamos de ETs. Além disso, os próprios pesquisadores admitiram em off para Joseph Jordan que essas experiências podem ser interrompidas com orações ou referências cristãs, mas eles preferiram ocultar isso. Por quê? Por medo de perder credibilidade na comunidade científica. E aqui fica a pergunta que não quer calar. Será que a verdade sobre os OVNIs está sendo escondida não por falta de provas, mas por causa de uma guerra espiritual que a ciência não está disposta a admitir? O que você acha? Deixe nos comentários sua opinião e vamos continuar esse debate. Então, depois de tudo isso, o que realmente estamos vendo aqui? Por que tantos pesquisadores, militares e até cientistas estão começando a considerar que esses alienígenas podem não ser o que pensamos por tanto tempo? Não é loucura pensar que a resposta para o mistério dos OVNIs pode estar menos ligada à ficção científica e mais conectada ao mundo espiritual que sempre existiu, mas muitos ignoram. Os relatos são claros: entidades interdimensionais, manifestações inexplicáveis, em alguns casos, atividades agressivas que causam ferimentos. Mas o ponto mais surpreendente é o número de pessoas que afirmam ter interrompido abduções ao invocar o nome de Jesus Cristo. Isso nos leva a uma reflexão assustadora. Será que estamos lidando com uma tecnologia alienígena ou uma manifestação de algo muito mais antigo e sombrio? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o fenômeno OVNI não é apenas uma questão de ciência e tecnologia, ele também toca nas fronteiras da espiritualidade e na compreensão da própria realidade. À medida que os governos liberam mais informações e os depoimentos se acumulam, cabe a nós manter a mente aberta e considerar que talvez as respostas estejam em lugares que não queremos olhar. E você? O que acha disso tudo? Seriam esses seres realmente alienígenas de outros planetas ou algo mais próximo e muito mais sinistro? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. Se você chegou até aqui, parabéns! Você agora conhece um lado dos fenômenos OVNIs que poucos têm coragem de explorar. Se esse vídeo fez você repensar tudo o que sabia sobre alienígenas, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a espalhar essa informação e a manter esse tipo de conteúdo chegando até você. E olha só, tem mais um vídeo bombástico te esperando aqui no canal. Ele está aparecendo na tela agora mesmo. Clique e mergulhe ainda mais fundo nos mistérios que estão por trás dos OVNIs e das entidades interdimensionais. Nos vemos no próximo vídeo.